Maduro e Lula têm milhões escondidos no Banco do Vaticano. Foi isso que dezenas de canais espalharam nos últimos anos, com vídeos produzidos, manchetes de jornais independentes, vozes confiantes, fotos vazadas nas redes sociais, tudo apontando para o mesmo lugar, o Banco do Vaticano, onde supostamente ditadores e corruptos de esquerda esconderiam as suas fortunas para fugir dos olhos das autoridades. Muita gente acreditou, alguns ainda acreditam até hoje, mas hoje você vai ver que existe uma outra história por trás desta história, nome por nome, dado por dado, e o que este escândalo fabricado revela sobre quem espalha e quem consome esse tipo de boato. Porque a versão que corre na internet é mais ou menos assim, presta atenção. O Vaticano tem um banco secreto, e esse banco não segue as regras internacionais e por isso os ditadores aqui da América Latina escondem as suas fortunas sujas longe dos olhos da justiça. Eles falam em milhões e às vezes até bilhões. Lula, Maduro, Morales, Evo Morales, Raul Castro, Cristina Kirchner têm contas secretas no Vaticano. Citam os números das contas e falam com segurança que tem fontes de inteligência. O Banco do Vaticano seria então o lugar, segundo eles, a espécie de paraíso fiscal da esquerda latino-americana protegido por um sistema fechado, blindado pelo próprio Papa, inacessível a qualquer investigação. Parece assim até um roteiro de filme, mas é exatamente isso. Um roteiro escrito por um farsante, e o nome dele é Jorge Sonante, um argentino que apresenta-se como ex-diácono do Vaticano, que diz ter trabalhado com documentos secretos lá dentro e alega ter descoberto contas bilionárias em nome de Lula, Maduro e outros ditadores aí, de esquerda. Só que tem um problema, nada disso é verdade. O suposto diácono nasceu, na verdade, na cidade de Bahia Blanca, na Argentina, tem por volta dos seus 43 anos, casado e tem 2 filhas. Sonante diz ser presidente da União para o Partido da República da Argentina. Conforme o site do tal partido, já teria sido membro da Secretaria de Estado na Santa Sé, como conselheiro pontifício de vários papas. Não sei, vários papas com tão pouca idade, né? Aí já vem a mentira. E até analista no campo da área de inteligência. Só que é o seguinte, embora Sonante se apresente como diácono ou ex-diácono, não há prova alguma que confirme essa sua função, a sua ordenação diaconal. Documentos supostamente aí que ele soltou no Twitter comprovariam o seu trabalho na Cúria entre 2013 e 2015, na época do Papa Francisco, tem ao menos 2 erros. Em vez de estar escrito em italiano Segreteria di Stato, que é a grafia correta do nome do órgão italiano, o selo e o carimbo dizem Secretaria de Estado e Secretaria di Stato, respectivamente, ou seja, ou em espanhol ou errado em italiano. Não tem nada a ver, está tudo mentiroso. Em 2019, esse farsante deu uma entrevista que contava com detalhes dignos de roteiro de espionagem, que o Papa Francisco sabia de tudo e que o dinheiro sujo circulava entre as contas do Banco do Vaticano e que ele havia sido silenciado por saber demais. Só que assim, nenhuma autoridade confirmou, nenhum órgão da imprensa sério confirmou nada. Nada. Pelo contrário, as dioceses argentinas desmentiram seu vínculo com a igreja. Sonante é, vamos dizer assim, no jargão clínico, um mitomano ou um mitomaníaco. Alguém que mente compulsivamente e construiu a sua identidade falsa, com base em farsas, para se sentir importante e aparecer. Bastou um canal replicar o seu vídeo e o mito se espalhou pelo mundo. Tudo começou com Gustavo Rugeles, um jornalista editor do portal colombiano El Expediente, muito famoso por ter um compromisso com a notícia, mas não com os fatos, que é aquele tipo tabloide de 5ª categoria mesmo. A primeira matéria foi dia 9 de janeiro de 2019, num portal chamado El Expediente, que tinha uma matéria, assim, uma manchete explosiva. Investigação. A multimilionária conta secreta de Santos no Banco do Vaticano. Santos é o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que teria dinheiro de corrupção lá no banco da igreja.
Mas não ele, até Lula, como eu disse, Maduro, Evo Morales, Raul Castro, Daniel Ortega da Nicarágua, Kirchner, escolha, todos os membros do Foro de São Paulo. Era assim, o título foi feito para viralizar. Nenhuma fonte oficial, nenhum documento concreto, nenhum contraditório, só o delírio deste impostor embalado com furo de reportagem. Só que ele ainda fez 3 matérias no mesmo ano. Uma no dia seguinte, dia 10 de janeiro, escrito prova incontestável, ou prova rainha, como se diz, né? O último depósito de Santos no Banco do Vaticano, que mostra documentos comprobatórios claramente falsos de que o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, depositou 39 milhões de dólares em 25 de novembro de 2017, quando ainda era presidente da Colômbia. Depois, a terceira matéria foi dia 2 de outubro de 2019, numa matéria intitulada Vídeo, invasões no Banco do Vaticano, o diácono Sonante reitera denúncias sobre a conta de Santos no Vaticano, reiterando as mesmas denúncias falsas do falso diácono. E a última foi dia 28 de outubro de 2019, entrevista com o diácono argentino Jorge Sonante. Existem contas dos ex-presidentes no Banco do Vaticano? Julguem vocês. Esse é o título de matéria. Ou seja, a coisa repercutiu de tal maneira que até o Vaticano, a sala de imprensa, por 2 vezes teve que se explicar que se tratava de uma mentira sem pé nem cabeça. Dia 11 de janeiro e depois dia 23 de outubro de 2019, justamente as datas em que Gustavo Rugeles publicava os seus furos de reportagem no tabloide El Expediente. Só que não parou por aí. A bomba veio quando o controverso jornalista Jaime Bailey, um jornalista e apresentador peruano que mora em Miami atualmente, repercutiu a história sem nenhuma responsabilidade na TV e depois no YouTube, e depois isso viralizou em WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Com ar de escândalo, Jaime Bailey diz ter fontes confiáveis da inteligência. É isso que ele diz. Repetiu os nomes, cifras, países. E aí com isso, bom, deu uma aparência de credibilidade ao absurdo. Tudo para explicar o porquê de Francisco, Papa da época, não condenar os regimes do Maduro, Ortega, etc. aqui na América Latina. Aí a mentira saiu desta bolha latino-americana, né? Pelo menos, desculpa, argentina e colombiana. Né? Aí a coisa passou a circular como um fato, de fato, alternativo. E de lá ela foi traduzida, legendada e chegou no Brasil. E alguém pegou a entrevista do Sonante, legendou em português, colocou aquelas musiquinhas de suspense, espalhou em grupos, colocou introduções com vozes de inteligência artificial, thumbnails, né, imagens ali chamativas, promessas de revelações bombásticas, inundaram o YouTube e as redes sociais. Mas quem deu força a isto aqui no Brasil foi uma figura deplorável, no meu entender, conhecida em certos círculos aí, hoje já é anônima praticamente de novo, né, o tal do professor Emílio, um leigo sem nenhuma formação ou credencial jornalística, sem gabarito, passou a se apresentar como jornalista católico e hoje se diz um pároco de leigos para os leigos, parece que é isso. Em seus vídeos, repetindo a narrativa do falso diácono, acrescentando nomes, dando ares de investigação profunda com fontes verificáveis, gritando no microfone, sem mostrar documento real, nem testemunho, nunca apontando nada. O que ele faz é muito simples, fica empilhando boatos com frases de efeito. Bom, e quem já queria acreditar, acredita por convicção. Ou seja, milhares de brasileiros passaram a repetir com segurança esta farsa internacional criada por um mentiroso emocionado, que é o tal do falso diácono Jorge Sonante. Gente, olha, o tal Banco do Vaticano, ele existe sim, só que ele não tem nada de parecido com o que a teoria da conspiração insana quer que você faça, que você imagine. Né? Ou seja, o nome oficial é IOR, Instituto para as Obras de Religião, fundado em 1942 pelo grande Papa Pio XII, que não é para ficar movimentando fortuna privadas das pessoas, como um banco qualquer, é para administrar os recursos da igreja, das obras católicas pelo mundo inteiro, certo? Então, o IOR não funciona como o banco regular, o Itaú, o Santander, sei lá mais o quê. Ele não tem agências pelo mundo inteiro, não sai emitindo cartões para qualquer um, não sai oferecendo créditos ao público para que você possa mexer e movimentar o seu patrimônio. Não. Ele aceita apenas contas de instituições da igreja, congregações religiosas,
bispos, cardeais, funcionários, etc., alguns poucos clérigos autorizados e os residentes do Vaticano, porque ele é um Estado. Então, e mais, assim, depois de alguns escândalos financeiros nos anos 80 e 90, o próprio banco passou a adotar uma série de reformas rigorosas e hoje ele é até auditado por organismos internacionais. E desde o Papa Bento XVI, que enfrentou muito problema com as movimentações ali dentro, o Banco do Vaticano, né, o Instituto para as Obras Religiosas, passou a seguir normas anti-lavagem de dinheiro, normas internacionais, relatórios transparentes e públicos. E em 2023, ele teve um lucro de 30 milhões de euros, tudo publicado com balanço oficial acessível online para todos. Ou seja, não existe o paraíso fiscal do Vaticano, entendeu? O IOR é uma instituição pequena, comparado aos grandes bancos, institucionalizada e especializada para a missão da igreja. Não é para esconder bilhões, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos usar o bom senso. Veja só, se o Vaticano fosse o refúgio de bilhões de dólares de políticos corruptos, se o Vaticano fosse um banco, né, dessa monta, né, um cofre sem fundo, por que o Vaticano estaria em crise financeira há anos? Pelo menos desde a época de João Paulo II. Então, sim, pelo amor de Deus. E pior, nesse período ele encerrou serviços, vendeu prédios históricos, reduziu os salários de cardeais e funcionários da Cúria. Por quê? Porque está cheio de dinheiro. Até o Papa Francisco lançou uma campanha pedindo doações para sustentar as obras sociais e manter as missões. Então, onde é que estão os bilhões que supostamente regam, né, os cofres do Banco do Vaticano? A resposta é simples, não estão, não existem. Entendeu? Porque assim, o mito não se sustenta com a mínima análise e procura dos fatos. Então, a verdade, gente, o Vaticano não é rico como as pessoas pensam. O Vaticano é um microestado, claro, tem muito patrimônio histórico, mas ele é insolúvel, ele não tem liquidez. Tem recursos financeiros muito limitados, especialmente nos tempos recentes em que a previdência do Vaticano está deficitária. Entendeu? Aí você tem o inimigo, claro, a esquerda, né, e o traidor ideal, né, o Papa, principalmente na época o Francisco, né, que muita gente não gostava. Aí, né, o símbolo poderoso, o Vaticano, os mistérios, né? O pessoal fica assistindo Dan Brown e acha que entendeu de tudo. Aí junta uma cifra lá, inventa, não sei quantos milhões. Aí o suposto insider da inteligência aparece, um picareta argentino, tinha que ser, né? E aí a plateia está disposta a acreditar em qualquer coisa que alimente o seu ódio político ou desconfiança pela igreja. Do tipo, sei lá, naquelas coisas, não, os padres ouvem confissão para controlar as pessoas. Esse tipo de idiotice, entendeu? Isso os psicólogos chamam de viés de confirmação, e é muito isso, né? Você já desconfia de alguém, qualquer coisa que alimente essa desconfiança vira imediatamente prova. Sem lógica, sem fonte, sem dado verificável. E assim, neste caso, como tantos outros, a mentira pegou porque ela gratifica emocionalmente os trouxas que ouvem. Entendeu? Porque ela oferece alívio, uma explicação fácil para os problemas que você observa, tem inimigos claros. E o que a verdade dos fatos oferece? Dúvida, nuance, espera, trabalho, dedicação para descobrir a verdade. Porque muita gente prefere se sentir certa do que realmente buscar o que é certo e buscar a verdade. E isto é um problema moral. É isto que está no fundo de toda essa história dos supostos milhões do Lula, do Maduro, no Banco do Vaticano. Não seja feito de trouxa. Para isso, você precisa seguir este canal, deixar o seu comentário e espalhar este vídeo para a gente acabar com essa mentira. Até o próximo vídeo.